Eu acho que esse é, sem dúvida alguma, o salmo mais lido, mais citado. E eu imagino por quê. Porque ele é bonito demais. Esse salmo nos leva para os pastos verdejantes. Esse salmo nos leva para um ambiente pastoril, de quietude. E diferente de outros salmos, eu disse aqui há 2 domingos atrás que João Calvino descreve os salmos de uma forma belíssima. Ele diz que o salmo é a anatomia de cada parte da alma. Porque você vai encontrar nos salmos as mais diversas expressões dos sentimentos humanos. Você vai encontrar dor, você vai encontrar esperança, você vai encontrar desalento, você vai encontrar até desespero. Mas o salmo do pastor, o que sobretudo a gente encontra aqui é gratidão. E eu acho que é por isso que esse salmo faz a gente tão bem. Faz tão bem a nossa alma. Dá uma sensação de guarida, de proteção, de abrigo e, obviamente, de cuidado de Deus para as nossas vidas. O salmista Davi aqui, ele conhece muito bem 2 imagens que ele usa. Ele usa 2 imagens aqui, a do pastor e a do rei. Ele foi as 2 coisas. Ele foi pastor e ele foi rei. A Bíblia você vai encontrar no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, sobejamente no Antigo Testamento, a imagem do pastor para se referir a Deus. A cultura da Palestina, do Oriente Antigo, era muito comum olhar para os seus líderes na figura de um pastor. E você vai encontrar isso, inclusive, em relatos extras bíblicos. Mas, por exemplo, em Isaías 44:1, você encontra o profeta diante de um momento difícil, escrevendo para um povo no exílio, um povo que achava que tinha a impressão de que Deus havia os abandonado, esse povo dizendo: como um pastor apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos e os levará no seio, e as que amamentam guiará mansamente. Salmo 79:13 diz assim: quanto a nós, o teu povo e ovelhas do teu pasto. Salmo 80, versículo 1 diz: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins. Salmo 95, versículo 7. Ele é o nosso Deus e nós o povo do teu pasto e ovelhas das tuas mãos. Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Davi conhecia bem essa imagem. Quando Davi faz essa oração a Deus, chamando-o de meu pastor, ele entende, ele conhece e ele sabe muito bem o cotidiano de um pastor, que pega as ovelhas, que as guia, que as conduz, que procura alimento, pastos verdejantes, águas tranquilas. O pastor que guia as ovelhas através dos vales profundos, que socorre, que usa o bordão, que usa o cajado. Davi sabia o que era um pastor. A segunda imagem usada aqui é a imagem do rei. E essa imagem, ela também é comumente empregada a Deus. A imagem de rei, de nós, ele, o Senhor, e nós, os seus vassalos e os seus servos. Salmo 5, versículo 2 diz: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama. Salmo 10, 16, o Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações.
Salmo 24, bem conhecido: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Portanto, Davi usa essas duas imagens para falar de um tema, sobretudo de um tema: o cuidado de Deus. E é sobre isso que eu quero falar essa noite com você. Sobre algumas características do cuidado de Deus, refletidas no Salmo do Pastor. E a primeira delas é o cuidado providencial de Deus. A primeira característica que eu percebo no Salmo 23. Deus tem um cuidado providencial. E a primeira parte do Salmo é aquela que nós mais amamos. O Senhor é o meu pastor e nada, o que, gente? Me faltará. A imagem do pastor aqui evocada, essa imagem daquele que cuida do rebanho. Aquele que supre o rebanho. Esse pastor, ele precisa encontrar as paisagens necessárias. Esse cuidado providencial é o cuidado que fala do suprimento das necessidades básicas. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me leva para junto das águas de descanso. E aqui sempre cabe uma observação. Porque eu quero perguntar para você como é que você lê esse versículo quando você, nas suas orações, evoca as palavras de Davi e diz aí no clamor da sua alma: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Qual é o desejo? Qual é o intuito? Qual é o objetivo? Qual é o anseio do seu clamor? Eu quero dizer uma coisa para você muito importante, dentre outras aqui que serão faladas. Quando a Bíblia fala da providência de Deus, é preciso que a gente entenda a providência como suprimento das nossas necessidades. Deus nos conhece bem. E quando eu estou afirmando que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu não estou afirmando, e Davi muito menos afirmou, de que Deus daria a você tudo aquilo que você pedisse. Essa não é a oração de Davi. No ano de 97, eu trabalhava na igreja presbiteriana de Americana, seminarista, no auge dos meus 19 anos de idade. E então eu me deparei com uma moça que visitava a igreja e ela disse assim: Adriano, Deus não me ama. E eu pensei, puxa vida, mas já no segundo ano do seminário, né? Podia começar, mas Deus não me ama. Como assim Deus não me ama? Eu fui a uma igreja, eu cheguei naquela igreja, uma senhora estava testemunhando na igreja dizendo: olha, Deus me ama. E eu cheguei em casa, e eu cheguei na igreja, eu estava desejosa de comer um nhoque. Bom, nhoque é bom. E então ela disse que orou, e porque Deus a ama, Deus a daria um nhoque. Quando ela chegou em casa, adivinha o que aconteceu? Abracadabra! O nhoque estava lá. Qual foi a conclusão dessa menina? Eu sou mãe de família, mãe solteira, estou sendo constantemente assediada pelo meu patrão, não cedo aos assédios dele, porque eu tenho um caráter cristão, mas Deus não me dá um outro emprego. Deus não me ama. A Bíblia diz que Deus é um Deus providente. Mas Deus não é um pai que mima os seus filhos e nem está preso aos nossos caprichos, porque Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você.
E eu diria a você que Deus não dará a você tudo aquilo que você deseja, mas eu tenho a plena convicção que Ele dará a você tudo aquilo que você necessita para viver, e nisso Ele não falta. Gente, preste atenção e lembre que quem escreveu esse salmo foi um homem chamado Davi. Davi não foi um homem de uma vida em um mar de rosas. A história de Davi está longe de ser um conto de Poliana. Charles Spurgeon, grande pregador inglês chamado Príncipe dos Pregadores, ele escreveu um pequeno texto acerca de Davi chamado o mavioso salmista de Israel. E Spurgeon disse da seguinte forma, olha o que ele disse, olha o resumo que ele faz da vida de Davi. Dentre todos os santos cujas vidas foram registradas nas Santas Escrituras, Davi possuiu uma experiência de um tipo mais variado, impressionante e instrutivo. Na sua história, deparamos-nos com provações e tentações que não são mostradas de um modo geral em outros santos dos tempos antigos, e por isso ele é o tipo mais sugestivo do nosso Senhor. Davi conheceu todos os tipos de provações e situações dos homens. Os reis têm os seus problemas, e Davi usou uma coroa. O camponês tem as suas preocupações, e Davi manejou o cajado de pastor. O errante tem muitas necessidades, e Davi habitou nas cavernas de Engedi. O capitão tem as suas dificuldades, e Davi achou os filhos de Zeruia difíceis demais para ele. O salmista também foi provado em seus amigos, seu conselheiro Aitofel o abandonou. E aí então ele escreve, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar, Salmo 41:9. Seus piores inimigos foram os da própria casa. Seus filhos foram sua maior aflição. Tentação de pobreza e riqueza, de honra e acusações, de saúde e fraqueza, todas testaram o seu poder sobre ele. Ele teve tentações externas para perturbar a sua paz, internas para tirar a sua alegria. Tão logo Davi escapava de uma provação, caía em outra. Tão logo emergia um período de desânimo e temores, era novamente mergulhado no mais profundo abismo, em todas as ondas e vagalhões de Deus o derrubavam. Você acha que esse homem teve tudo que ele desejou na vida dele? Não. No entanto, ele diz, com a mais absoluta convicção, de que ele estava diante de um Deus, supridor das necessidades, socorredor nos momentos de maiores aflições, libertador no momento da angústia e da emboscada. Ele levanta os olhos aos céus e ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Provações não faltaram, livramentos muito menos. Angústias sobraram, consolo muito mais. É por isso que esse homem podia chegar e dizer, fui moço e hoje sou velho, jamais vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor é o nosso pastor, e a Bíblia nos convida todo o tempo a descansarmos no Deus providente, porque Ele cuida sim de nós. Nós vivemos dias difíceis, todos nós sabemos disso. Falamos de questões financeiras, falamos de adoecimentos da alma. E quando você vai para os evangelhos, você tem o Senhor Jesus te convidando a você e a mim, dizendo, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer ou de vestir. Olha as aves dos céus, olha os lírios do campo. Esse mesmo Jesus dizia no capítulo 7 de Mateus, logo adiante daquilo que ele falou, no capítulo 6, ou qual dentre vós o homem que porventura o filho pedir um pão lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra. Ora, vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará coisas boas aos que lhes pedirem. O Senhor é o nosso pastor. E é por isso que depois de uma palavra dessa,
o meu coração, embora se aflija, ele jamais se desespera, porque o Senhor é o nosso pastor. Há um outro aspecto do cuidado de Deus sobre nós, que é o cuidado paternal de Deus. Nós falamos do cuidado providencial, e um segundo aspecto é o cuidado paternal de Deus. A Bíblia diz que Ele nos leva para junto das águas de descanso. A Bíblia também diz no versículo 4, que no versículo 3 ainda, que Ele nos guia pelas veredas da justiça. Versículo 4 ainda, que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal nenhum, porque o teu bordão e o teu cajado está conosco. Aqui Deus revela o seu cuidado paternal. Eu já disse aqui algumas vezes, e reitero e repito, a minha leitura da Bíblia, e a sua provavelmente, ela é extremamente seletiva. Por que eu digo isso? Porque nós costumamos grifar os textos da Bíblia que mais nos chamam a atenção. Quando a gente lê, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se você tem o hábito de, como eu, grifar na sua Bíblia, esse versículo estará grifado. Mas talvez você não tenha se atentado bem, muito provavelmente a parte que diz que a sua vara e o seu cajado me consolam, provavelmente não estará grifado na sua Bíblia. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é aquela oração que dá vontade de falar aleluia e glória a Deus. Mas quando a gente lê que a vara e o cajado estão na mão de Deus, aí você repreende em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. Tal qual um pai que protege as suas ovelhas, a Bíblia diz isso. Tá? Há uma curiosidade. Você sabia que a ovelha é um animal desprovido de qualquer tipo e recurso de defesa e de ataque? A ovelha é um animal absolutamente vulnerável. A ovelha não tem garras, a ovelha não tem veneno, a ovelha não tem presa, a ovelha não tem nenhuma espécie de defesa para si. A ovelha não tem camuflagem. A ovelha é um animal absolutamente vulnerável. Quando a Bíblia diz que Ele nos leva junto para as águas de descanso, são águas calmas e águas quietas. Sabe por quê? Porque se você levar a ovelha para beber água em um rio corrente, tchau, ovelhinha. Ela vai beber a aguinha e ela vai descer rio abaixo. Diz que o Senhor, Ele nos guia para as águas de descanso. Diz que Ele nos livra do perigo iminente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Isso é a proteção de Deus sobre nós. O Salmo 121, que é um salmo belíssimo, um cântico de romagem, que nós já cantamos aqui, um cântico que era cantado nas peregrinações, por isso, chamado um cântico de romagem, quando o povo ia em multidão, cantando, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem nos socorre? É Ele. Deus é quem nos protege. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre, porque Ele é Pai. E isso dá alento. Você lembra que eu disse para vocês que alguns anos atrás, uma filhinha minha teve um pesadelo. E eu tenho duas filhas muito diferentes. Eu amo esse negócio de ser papai, que eu brinco que é fonte inesgotável de ilustração. Aí vem um dedinho assim na minha cabeça. Imagina isso de madrugada.
E eu tenho um sono bom, bem mais pesado que o da Dani. Gente, de repente você abre o olho e tem uma criança na sua frente. O que foi? Papai, tive um pesadelo. Ah, meu Deus, mas isso não é hora para ter pesadelo, não. Levei para o quarto. Falei, papai do céu, pode dormir. E eu já ensinei logo que é para não acontecer de novo assim, ora em nome de Jesus que o negócio fica beleza. Passado algum tempo, algumas semanas, um dedinho na minha cabeça. E eu pensei, por que não vai na mãe, gente? Tem que vir do lado de cá. E o dedinho na minha cabeça. O que foi? Papai, eu tive outro pesadelo. Impossível o negócio. Vai lá, e eu já mandei, vai lá e ora em nome de Jesus e deixa o papai dormir aqui. Papai, eu estava muito cansado, gente. E nós nunca tivemos o hábito de permitir criança dormir com a gente. Eu falei, Então eu pensei que melhor do que ela chamar a mãe, porque ia dar problema, deita aqui com o papai. E eu percebi ela inquieta, mexendo de um lado para o outro. Que foi, filha? Eu falei, pai, eu estou com medo ainda. Eu abracei ela bem forte assim. E eu sussurrei no ouvidinho dela, eu disse, o papai está aqui. O papai está aqui. Não precisa ter medo. O papai está aqui. E ela dormiu. E ela adormeceu nos braços, porque o papai estava lá. E às vezes eu olho para a minha vida e eu tenho a impressão de que nos momentos mais temerosos, eu preciso ouvir aquela voz do Deus Emanuel que diz para mim, o papai está aqui. Está aqui. Por que temerei? Se a tua vara e o teu cajado estão comigo, Ele nos protege. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Mas o lado paternal de Deus tem um outro lado. Esse a gente não gosta muito. O lado paternal de Deus é o lado que também disciplina. Presta bem atenção nisso. A Bíblia cita 2 instrumentos na mão desse pastor, o bordão e o cajado. O bordão, que é muito utilizado ali para o cuidado dessas ovelhas. O bordão é um instrumento para afugentar os animais ferozes. O lobo voraz afugenta-se com um bordão. E o cajado guia a ovelhinha, dá no lombinho dela. Ovelhinha, você está saindo do caminho. Deus é pastor que ama e protege, mas é o pastor que corrige os filhos a quem ama. E se você é crente o suficiente para orar que o Senhor é o meu pastor, você precisa ser crente o suficiente para ter os lombos grossos, porque tem hora que esse pastor dá nos nossos lombos, por amor do nome dele, porque ele nos ama, e pai que ama filho, corrige. E assim é o cuidado paternal de Deus sobre as nossas vidas. Ele é o nosso pastor, e a vara e o cajado, o bordão e o cajado são fruto de cuidado, proteção e às vezes de lágrimas, mas tudo isso redunda em consolo. Terceiro, o cuidado espiritual e emocional de Deus. Quando Davi diz que Ele nos leva para as águas de descanso, Davi está empregando uma imagem, uma mensagem, uma linguagem metafórica. E ele então diz que ele restaura a nossa alma, ele refaz, ele refrigera a nossa alma. Ele fala do perigo daquele que
enfrenta nessa vida os seus males. Irmãos, esse mês de setembro tem sido chamado, e os agentes públicos de saúde têm se mobilizado em torno daquilo que se chama de Setembro Amarelo. A igreja vai produzir um debate a esse respeito. Nós vivemos em um mundo de pessoas adoecidas da alma, tanto porque vivem longe de Deus, quanto porque são vítimas de todos os adoecimentos da alma que a nossa sociedade tem visto. A depressão, a ansiedade patológica, o medo, a angústia incontida. A Bíblia diz que Ele refrigera a alma, porque Ele é também alívio para angústias, refrigério para as dores que não são medidas, irmãos, as dores que não são palpáveis. Você já conversou com alguém que lidou com um estado profundo de depressão? Dói, e dói demais. E o pior é que é dor que não se localiza, é dor de dentro, é escuridão dentro da gente. A Bíblia diz que Ele é Deus que refrigera a alma, que dá alento, que dá conforto, cuja presença silenciosa nos acompanha nas noites escuras, cujo braço forte nos sustenta nos caminhos íngremes. Essa semana eu fui fazer uma visita com a minha irmã, Dona Conceição, seu Márcio Onílio, que nos convidou para visitar uma família sofridíssima. A esposa havia perdido o irmão, câncer. Esse senhor estava ali e tinha detectado um câncer, acredito que rim ou intestino, já em estado bem avançado. Vai ter que tirar o rim, logo. Chegamos lá, um lugar simples. E o homem, servo de Deus, crente, sorridente. E a mulher mesmo comentou, falou assim, às vezes a gente acha que ele não tem muita noção do que ele está vivendo. E ele olhou para nós e falou assim, tem sim. Tem sim. O prognóstico não é dos melhores. Como é que aquele homem pode falar com tranquilidade quando você diz assim, e aí? Estou bem, pastor, minha vida está na mão de Deus. Coisa de meses, um pouco mais de um ano, talvez, eu não sei, mas eu fui visitar o pai da nossa irmã Ana Paula, seu César, que há muitos anos vinha lidando também com enfermidades, com câncer, e a família já estava sendo chamada para ir no hospital para se despedir dele. Eu cheguei no hospital buscando as palavras, porque, sabe, o que falar, o que dizer, onde pisar, como agir. E o César, não, pastor, eu estou bem. E em algum momento eu fico pensando assim, gente, eu acho que, eu pensei isso tanto na vida daquele irmão essa semana, quanto na vida do César. Será que eles estão vivendo aquele momento que é muito comum quando o sujeito passa por um adoecimento, aquela fase de negação, né? Não. César sabia muito bem. Muito bem. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que ele conhecia quem era o pastor dele. Como aquele senhor dessa semana. Está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Ele é conforto para a alma, Ele é alívio, Ele é esperança.
Como pode? Pode, sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse que era o bom pastor. Ele disse que ele tinha vida abundante para dar. E vida abundante não é vida sem carência material, não. Vida abundante é vida que flui, que é evidenciada ainda que no vale da sombra da morte. Isso é vida abundante, é paz real, como foi cantado aqui. Quarto aspecto, o cuidado gracioso de Deus, versículos 3 e 5. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Davi tinha gratidão na alma. Davi sabia e colocava-se no lugar de uma ovelha frágil. Davi sabia muito bem os erros que ele cometera. E você também sabe das falhas, das negligências familiares, do adultério, do assassinato. O que Davi está dizendo para nós, que ele entende que eu e você, enquanto ovelhas, nesse caminho, a gente tem uma facilidade tão grande de se desviar dele. Mas ele sabe que esse nosso pastor é aquele que vai pegando o cajado e que vai puxando a gente de volta, dizendo, volta para esse caminho, sabe por quê? Não porque você é uma boa ovelha, mas porque ele te ama, isso é graça. Ele te traz para perto dele, isso é graça. Ele deixa 99 ovelhas para buscar uma ovelha desastrada, estabanada e que foge, que se perde no meio do caminho. E ele vai, e ele busca, e ele festeja quando a ovelha perdida volta para o caminho do pastor. E é interessante que você vai ver Davi usando três imagens aqui, três imagens que falam dessa graça que sobeja. Porque esse nosso Deus, que nos chama de volta para as veredas planas, para as veredas da justiça, Ele o faz por amor do nome dEle. Ele diz então, no versículo 5, aqui ele já muda a imagem pastoril para a imagem real, de um rei, e o banquete na casa real. Ele diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Preste atenção, todo o cuidado do mundo. Não há aqui nenhum tom vingativo antes que você vá para casa cantando minha vitória tem sabor de mel. Por favor, não faça isso. Não é isso. Muito embora a gente encontre salmos imprecatórios, que são a expressão do pior sentimento do coração humano, o que Davi está dizendo é que mesmo a despeito dos inimigos, das lutas, das dificuldades, Deus o honra graciosamente com uma mesa farta. Aqui a questão não é vingança, aqui a questão é a bondade de Deus sobre a sua vida. Ele diz, unges-me a cabeça com óleo. Sabe o que quer dizer isso? Significa hospitalidade, concessão de honraria. Como aquele Deus, como aquele pai ou aquele rei que recebe um hóspede e o honra. Como fizera aquele pai do pródigo, daquele rapaz que gastara tudo da pior e da forma mais perversa possível. E quando ele volta, desejando ser um escravo do pai, o pai devolve-lhe o anel de nobreza, lhe dá um manto, uma capa real, sandálias para os pés e lhe restitui a dignidade do filho. Você é meu filho. Isso é graça. Unges-me a cabeça com óleos. O próprio Senhor Jesus, quando convidado para comer na casa de um dos fariseus, de repente, ele é surpreendido por uma situação extremamente inusitada. Entra uma mulher chamada pecadora, definida assim na Bíblia, e ela quebra um enorme vaso de alabastro aos pés de Jesus, e os fariseus ficam ali debatendo e questionando a moralidade do ato daquela mulher, e Jesus então diz para eles, eu entrei aqui, vocês não me deram um ósculo, um beijo, não me cumprimentaram, não ungiram a minha cabeça com óleo.
E essa mulher derramou um vaso de alabastro nos meus pés. Portanto, essa imagem de honraria. Ele diz: o meu cálice transborda, não nos falta, temos o suficiente. São todas imagens que falam de um cuidado que sobeja, que é abundante. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. E deixa eu lhe dizer uma coisa, Ele não é fiel a você, Ele é sobretudo fiel a Ele. Porque a hora que Ele diz que Ele te ama, e que Ele te redimiu, e que Ele te resgatou, e que Ele jamais te deixará, nada o arrancará dos braços e das mãos do nosso Deus. Isso é graça. Eu quero terminar falando sobre um cuidado inequívoco e eterno de Deus. Inequívoco. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Sabe uma coisa muito curiosa nesse versículo? A palavra seguirão é uma palavra hebraica chamada radaf. Radaf, ela é usada aqui de uma forma muito particular. E fora de contexto, no sentido de que normalmente é a palavra utilizada para expressar a animosidade de perseguição de um inimigo. O que ele está dizendo é que vontade e misericórdia não te acompanharão, não. É mais do que isso. Elas te perseguirão. Buscando material para estudar, eu ouvi uma pregação de um professor no seminário RTS nos Estados Unidos. Ele contou uma coisa muito curiosa. Ele disse que em um dia da reunião do conselho da igreja, de repente os presbíteros estavam ali reunidos esperando um outro presbítero, e um presbítero entra e abre a porta de forma abrupta e de coração batendo forte e de respirar profundo, e ele diz: estão me seguindo. E os irmãos então preocupados dizem: quem estão te seguindo? Ele disse: bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. É isso que ele está dizendo. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Se eu tomo as asas da alvorada, ou me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Sabe por quê? Porque você jamais poderá fugir da bondade e da misericórdia de Deus. Ela te perseguirá, ela te acompanhará, ela estará com você. Davi então conclui dizendo: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Jesus, o nosso pastor, nos seus sermões de consolo aos seus discípulos, dizendo: eu vou para o Pai, eu vou preparar uma morada eterna. É muito provável que Davi tinha compreensão, e ele não estava falando tão somente do templo, do tabernáculo, do templo, mas ele sabia que na sua longa jornada da vida, ela o levaria para um outro momento. Para um outro momento. Nós falamos aqui do Setembro Amarelo, do suicídio, da dor intensa, do naufrágio da esperança. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia nos diz que esse pastor nos acompanha aqui, e nós temos uma esperança tão grandiosa, tão firme, tão concreta. Porque tudo aquilo que foi esperado por nós será plenamente vivido, absolutamente conquistado
depois que a morte cessar esta breve vida e nós estivermos na presença do Senhor, habitando perpetuamente com Ele. E aí bondade e misericórdia serão as companheiras mais concretas, mais fiéis, mais vívidas, mais presentes, mais palpáveis que nós teremos. A esperança que o nosso pastor nos dá é uma esperança que não só atravessa os vales dessa vida, mas a esperança que atravessa até a última fronteira deste viver, a morte. Eu me lembro que da ocasião do sepultamento da Andressa, uma moça de 22 anos de idade, chocou a igreja, chocou os amigos. Vieram à minha lembrança as palavras de C.S. Lewis, na última página da sua crônica de Nárnia, no livro A Última Batalha. E ele diz então assim, para os personagens da sua saga: mas para eles foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e as suas aventuras em Nárnia foi apenas a capa e a contracapa. Agora, enfim, eles estavam começando o primeiro capítulo da grande história, que ninguém no mundo leu e que continua para sempre. Cada capítulo melhor que o anterior. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre.